o cenário atual da economia americana? Ótima pergunta. A gente está num momento, inclusive no dia de hoje, deixa eu só conferir o horário, daqui a 20 minutos já vai sair o resultado do FONC, né? Então vamos lá. A gente está passando por um momento que a gente precisa voltar em 2020. Em 2020 a gente teve uma pandemia gravíssima mundial, que parte, né? A informação que a gente tem é que isso iniciou-se na China, e aquilo se expandiu de uma forma completamente descontrolada, tomou o mundo e fez com que o mundo se guardasse dentro das suas residências. Como que os governos reagiram a isso? Porque essas pessoas não trabalhavam, a gente não gerava produção. Como eu vou sustentar essas pessoas em casa? Então a gente teve um assistencialismo muito grande no mundo todo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa. Isso aqui não foi patrimônio nosso, isso é patrimônio mundial. E quando a gente tem esse excesso de dinheiro na economia, que foi basicamente sustentado pelos governos, durante uma primeira fase, a gente teve esse dinheiro indo para poupanças. Por quê? Porque as pessoas não podiam sair de casa. E o que elas faziam? Elas recebiam aquele auxílio e guardavam, usava poucas coisas emergenciais, alguma compra para sobrevivência. Já numa segunda fase, começa-se a liberar novamente a economia a partir do momento que a gente tem as vacinas e as pessoas normalmente voltam ao mercado. Quando o mercado volta a se aquecer, as pessoas voltam a trabalhar e principalmente esse dinheiro vai para a economia, a gente tem uma grande trava, porque a produção não consegue acompanhar o consumo. As pessoas que estavam dentro de casa saíram para comprar, as pessoas saíram para viver. Só que nisso a gente teve diversas barreiras. A gente viu o preço do petróleo indo, inclusive o WTI a negativo, primeira vez na vida, o contrato do WTI, o petróleo explodindo de valor. Nem na Guerra do Iraque aconteceu isso. Os semicondutores explodindo de valor. E o que aconteceu então com esse excesso de moeda? Inflação. Então a inflação que não tinha até então nos Estados Unidos, tinha 40 anos que não tinha uma inflação tão alta, consome a população. Inflação é perda de poder de compra. Então o que você compra, por isso que a gente estava falando de carro, né? Que o carro se valorizou, mas na verdade não foi o carro que valorizou. Nós ficamos mais pobres. Quando a gente olha um carro, por exemplo, né? O meu carro valia X. Beleza, vendi. Mas você vai ter que comprar outro. E às vezes esse outro está muito mais caro. Então essa perda do poder de compra foi o que abalou todos os países. E aí trago, né, uma realidade. O Brasil foi o primeiro grande país, que a gente fala entre os G20, a manobrar a sua parte fiscal e principalmente a parte monetária, aumentar a sua curva de juros. Então isso inicialmente foi visto com maus olhos, mas foi o remédio amargo para a gente controlar a nossa inflação. Quando a gente olha a nossa inflação hoje, ela está abaixo do patamar europeu. Por quê? Por causa da inflação, estava alta, os juros, o que eu faço? Quando eu aumento os juros, eu tiro dinheiro de circulação, eu tiro crédito. As pessoas não vão buscar crédito porque o crédito está caro. Então isso faz com que as pessoas comprem menos. Eu compro menos, eu enxugo o dinheiro do mercado. Só que o que aconteceu nos outros locais? Os Estados Unidos agora começa a reagir. E os Estados Unidos passou por 2 trimestres em recessão, que é a famosa recessão técnica. Agora teve uma recuperação e agora a gente está vendo um provável aumento de juros menor do que a gente estava esperando há 2, 3 meses atrás. Qual é a vantagem disso? Que quando eu subo menos os juros, eu trago liquidez para o mercado. Eu trago novamente apetite para o risco. Então, isso faz com que as pessoas voltem a buscar crédito e automaticamente volta a movimentar a economia. Então, cenário atual, nós temos um problema gravíssimo na Europa, que é o problema de um conflito que, por enquanto, está, vamos dizer assim, regionalizado, mas a gente não sabe até que fase que isso vai. A gente tem um problema gravíssimo na região asiática, que é o problema da China com Taiwan. Ali é um problema muito grave, que a gente ainda é uma bomba a ser explodida futuramente. A gente tem um problema grave com a Turquia e Grécia, agora, inclusive o Erdogan ameaçando a Grécia. E dentro desse contexto todo, a instabilidade social no Irã, na China, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, toda essa carga, né? Quando a gente tem uma inflação global, isso é estudado. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com o Alexandre Versignazzi, que é um dos maiores especialistas em crise do Brasil. Ele estudou a fundo isso, ele escreveu um livro chamado Crash.
Fica aqui também a dica para o pessoal. E conta que quando a gente vive esses momentos inflacionários, há uma ebulição social. Essa ebulição social pode criar problemas como aconteceu lá no início da Segunda Guerra Mundial. Depois da crise de 29 surgiram duas grandes forças políticas, que foi o comunismo / socialismo e o fascismo. Isso, no final das contas, se choca e cria-se a Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer é que esse momento de instabilidade é para as pessoas tomarem cuidado. Porque tem gente que quer ser muito ousado. Nossa, é agora, eu vou investir tudo em renda variável porque está tudo barato. Calma. O mundo não vai acabar amanhã e o seu recurso pode. Tem uma frase no mercado que a gente diz que você pode estar certo, mas talvez o tempo vai demorar e você não vai ter liquidez suficiente para suportar esse tempo. Então, a recomendação, né, que a gente vê nos Estados Unidos uma tendência da recuperação econômica americana, mas olhando para a Europa, a gente vê um problema grave, não só inflacionário, que continua alto lá, a inflação está acima de 10%. Hoje sai o resultado do Reino Unido um pouquinho mais baixo, mas isso pode gerar problemas, principalmente ali que a gente vê Oriente Médio e Ásia. Então, bastante cautela, né? Sempre essa a palavra. Seja um investidor moderado, diversifique o capital e não se exponha demais, porque às vezes a gente fica lendo muito livro de guru, né? Nesses momentos que eu fiz a minha fortuna e agora que eu vou comprar tudo, vou dar um win. Não faça isso, né? Como sempre, é o correto no mercado, né? O Carlos falou que muito bem, diversifique o capital, seja moderado. Quando tiver todo mundo também muito desesperado, procure com atenção que vai ter bons negócios, mas também sem fazer nenhuma loucura, né? Não se emocionar nas notícias. Nem para baixo, nem para cima.